estrutural da personalidade, né, falamos aí de vários processos de construção, de como essa personalidade ela vai ser produtora e produtora da relação com esse meio, uma relação dialética. E aí, uma questão importante de pensar é se essa personalidade ela é construída a partir dessa relação no nível da subjetividade, a gente precisa tentar compreender como que essa personalidade, como que esse estudo da personalidade vai se materializar, ou seja, como que ele vai ser compreendido de forma objetiva. Ou seja, como que eu posso analisar, observar, compreender isso que nós chamamos de personalidade, tendo em vista que não tem nenhuma possibilidade de eu abrir o sujeito e pegar uma lupa e olhar lá e está aqui a personalidade, porque ela não se estrutura, não funciona dessa maneira. Então, como que essa personalidade ela pode ser apreendida, ela pode ser compreendida, okay? A partir principalmente da construção de sentidos e significados. Como assim? Se a gente pensa que o princípio da unidade entre consciência e atividade reconhece esse entrelaçamento, ou seja, que a atividade ela existe, ela está relacionada com o pensamento consciente, com a atividade consciente humana. E essa consciência é o que vai permitir aí que essa atividade ela construa um sujeito, ela produza um sujeito, ambas vão se objetivar sobre a forma de atividade. Ou seja, a maneira como eu posso compreender, apreender essa personalidade é da forma como ela se materializa, que vai ser a partir da atividade humana. De que maneira? Se vocês pensarem que dentro da psicologia, um dos principais instrumentos, uma das principais ferramentas que a gente sempre bate na tecla aí desde o início do curso de vocês, e vocês vão ouvir aí para o resto da vida de vocês, que a nossa principal ferramenta, nosso principal instrumento é a escuta. O que é isso? Primeiro a gente vai precisar diferenciar, que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Qual é a diferença? Alguém pode se comprometer a acertar ou errar? Ouvir faz parte do som, do sentido. E escutar é como se você estivesse prestando atenção no que você está fazendo, né? Muito bem. Ouvir tem a ver com a percepção de sentidos. Ok? Nós temos um sistema sensorial que nos permite ouvir caso não haja nenhum tipo de comprometimento. Nós ouvimos sons. Né? Palavras também são sons. Porém, escutar é uma atividade, ou seja, ela é um processo ativo. Ela exige algumas competências que vão fazer com que a qualidade do ouvir seja maior. Eu não vou apenas ouvir sons. Eu vou escutar aquilo que é produzido a partir desses sons. E escutar a partir de algum lugar. Eu escuto a partir de algum lugar. No cotidiano, nós costumamos escutar os outros, escutar música, escutar mensagens, filmes, a partir das nossas visões de mundo. Na psicologia, nós aprendemos a escutar a partir do campo da psicologia.
É ela que nos norteia a utilizar essa ferramenta. Então eu não escuto de qualquer forma. Eu escuto utilizando os instrumentos e ferramentas aprendidos, compreendidos das psicologias. É nisso que a gente vai entender, por exemplo, a razão pela qual nós não devemos fazer escutas que misturem a nossa visão de mundo, muitas vezes, com aquilo que a psicologia norteia. E isso vai exigir atividade. Isso vai exigir um processo ativo, onde escutar não vai ser uma tarefa fácil, não vai ser uma tarefa simples. Ela vai exigir que eu, ao escutar, eu esteja compreendendo aquilo que eu escuto, analisando, interpretando, refletindo à luz das compreensões da psicologia. É o que vai diferenciar a ideia do eu acho que, a partir do que eu vivi, do que eu imagino, do que eu acredito, do eu acho que a partir de um teórico, a partir de uma teoria, a partir de um método. É isso que vai diferenciar. Então, nesse sentido, a escuta é uma atividade humana. Nós escutamos através de um processo ativo, consciente também. Buscando ter consciência da diferenciação do que é meu e do que é produto das ciências psicológicas. Ok? E nesse sentido, se escutar é um processo ativo, a partir, e aí na psicologia, através das compreensões da própria psicologia, o que eu escuto então que é permitido, que é possível analisar essa personalidade? Sentidos e significados, que vão ser trazidos, que vão ser expressos através também da atividade humana. Então, o sujeito, o paciente, o cliente, o usuário, aquele sujeito com quem eu vou me relacionar, ele vai trazer aspectos da sua subjetividade através da atividade. Linguagem. Então eu vou escutar o discurso desse sujeito, o relato desse sujeito, o que o sujeito traz naquela fala que me faz compreender algo sobre ele. E aí não é escuta de palavras soltas, não é apenas escutar o som, o ouvir, é escutar e nessa escuta interpretar, analisar, refletir. Okay? É a escuta da arte. A gente pode fazer com que sujeitos construam, expressem aspectos da sua subjetividade através da arte, do desenho, da pintura, da música, que é uma produção, é um produto humano, que vai estar carregada de sentidos e significados. E como que eu vou compreender esses sentidos e significados? A partir da interpretação à luz das teorias psicológicas. Então, quando o sujeito, ele fala, quando o sujeito, ele age, quando o sujeito, ele pinta, desenha, toca um instrumento, preenche um teste, aquilo é a forma como o sujeito está expressando algo dele mesmo também. E vai caber à psicologia interpretar como essas atividades humanas, o que dessas atividades humanas diz sobre esse sujeito. Fala sobre como ele se compreende e compreende o mundo ao redor dele.
Okay? Mundo esse que a gente já viu a partir de uma perspectiva histórico-cultural, que não é só o mundo direto desse sujeito. Esse mundo ele é histórico e cultural. Então, se eu ouço, por exemplo, se eu chego aqui com vocês e pergunto o que é relacionamento, cada um de vocês vai trazer uma ideia do que vocês compreendem sobre relacionamento. E nessa ideia vai estar carregado de elementos normativos, como o que é relacionamento do ponto de vista da língua portuguesa, mas o que é relacionamento a partir das minhas experiências, o que é relacionamento a partir do que a cultura brasileira entende sobre relacionamento no século XXI, o que é relacionamento a partir das leituras e literaturas que eu leio na minha casa, sei lá, de Jane Austen, de Clarice Lispector. Tudo isso vai ser sintetizado a partir desse sujeito num processo de discurso que revela algo que ele acha, ele acredita sobre esse mundo. Então, esses são os sentidos e significados que vão perpassar esse sujeito. Sentidos e significados que vão ter coisas em comum com outras pessoas, já que nós todos estamos inseridos em processos culturais e históricos semelhantes em alguns momentos, em alguns níveis, mas que também nos diferenciam a partir das nossas próprias vivências individuais, das nossas vivências singulares. Então, a maneira como essa personalidade se objetiva, ou seja, se torna concreta, se torna palpável para a psicologia, é a partir da atividade humana. Atividade essa que pode se expressar de formas muito distintas. Como eu falei, linguagem, arte, escrita, produção de afazeres, cozinhando, se vestindo, tudo isso em algum nível vai expressar algo sobre nós. Okay? E que, enquanto psicólogos e psicólogas, o que nós vamos ter de capacidade de interpretação desses sentidos e significados é a partir das compreensões em torno das teorias psicológicas. Então, é isso que a gente fala, por exemplo, quando a gente diz que não deve-se misturar discurso religioso com psicologia. Porque o discurso religioso interpreta esse sujeito a partir de uma outra ótica. Analisa o sujeito a partir de um outro viés. Que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não pode acabar não se associando ao pensamento construído pelas ciências psicológicas. E enquanto psicólogos e psicólogas, vocês estão atuando em função das teorias psicológicas. Não posso fazer algo da minha cabeça. Não posso fazer algo achando que aquilo é o melhor porque funcionou para mim. Eu preciso encontrar nesse discurso, nesse modo de expressão através da atividade desse sujeito, aquilo que pode ser interpretável e como vai ser interpretável a partir das teorias psicológicas. Ok? Então, nesse sentido, a atividade humana vai ser carregada de sentidos e significados. Nós já falamos o que é sentido e o que é significado em aulas anteriores. O que é significado? Vamos tentando. É uma representação sobre as capacidades. É uma representação
representação socialmente compartilhada. Não quer dizer que é o real, porque o sentido também é real. Ok? O significado. O significado é uma representação socialmente compartilhada. Ou seja, se eu pergunto o que é relacionamento, muitos de vocês vão dar significados de relacionamento que podem se aproximar de umas pessoas aqui, mas que se distanciam de outras, mas que esse significado, essa representação desse grupo que se distancia de você, se aproxima de outras pessoas porque é socialmente compartilhado. Não existe um significado único que vai abarcar toda a humanidade. Ok? Então, os significados resultam das apropriações do sistema de objetivações elaborado historicamente. Ou seja, como que um significado se produz, se constrói? Ele é uma síntese de todo esse sistema que é observado, que é percebido, que é compreendido historicamente. Se eu falo o que é relacionamento, se eu pergunto o que é relacionamento hoje, as respostas de vocês vão ser diversas e vão ter muitas respostas que não significavam relacionamento no século X, por exemplo. Ou que, se eu pergunto o que é relacionamento para vocês agora, vão ter vários significados aí que podem incluir ou não outros significados produzidos numa comunidade aborígene na Nova Zelândia sobre o que eles acham sobre o que é relacionamento. Ou seja, esse significado, ele tem uma ancoragem, ele é sustentado nos aspectos sócio-históricos, culturais dessa humanidade. Ok? Esses significados são supra-individuais, obviamente. Porque se ele é socialmente compartilhado, o significado ele é mais amplo do que o próprio sujeito. Do que o próprio sujeito pensa naquele momento. Ele vai trazer aqui uma representação maior do que o próprio indivíduo. Então, eu acho que relacionamento é isso. E só eu penso que relacionamento é isso no mundo inteiro, no universo inteiro. Não. Você não é a última bolacha do pacote. Você é só mais uma sociedade. Desse ponto de vista. Em que a construção do pensamento individual vai trazer inúmeras representações, inúmeras interpretações de algo que já vem antes de mim. Como eu aprendo o que é mãe? É uma ideia que vem da minha cabeça? É uma ideia que surge do nada? É uma ideia que vem divina sobre a minha alma? Não. O que eu aprendo sobre o que é mãe vai tendo diferentes significados ao longo da minha vida. O que é mãe para uma criança vai carregar significados que ainda estão presentes na vida dessa criança, que vão se expandir quanto mais ela vai se desenvolvendo e ela vai se conectando com outros significados compartilhados no mundo. É isso que a gente compreende, por exemplo, de como a visão de uma criança é uma visão mais estreita, é uma visão mais fechada em um espaço limitado e que vai se expandindo ao longo do desenvolvimento. Porque essa criança, com o passar do desenvolvimento, vai entrando em contato, vai se relacionando
com outras pessoas, outras culturas, outras atividades humanas que vão fazer com que ela entenda em algum momento que só aquilo que era o significado naquele momento de mãe, que ela aprendeu, sei lá, com a própria mãe, com a própria família, com a igreja, com a escola, não dá conta de representar tudo aquilo que ela sente, que ela pensa, que ela começa a perceber sobre si mesma. Então, algumas pessoas, não sei se foi aqui eu falei sobre, eu perguntei, quando eu falei sobre o sentido de significado, o sentido de significado de família, correto? Então, quando eu perguntei significado de família, né, algumas pessoas vão falar aí que o significado é a união de duas pessoas que se amam e vão ter filhos. E aí, isso é um significado de família. Mas eu sou uma criança que nasceu com uma mãe solo, que não tinha uma outra pessoa, que essa mãe vivia me batendo, né? E que ao longo da minha infância eu me sinto negligenciado com essa mãe. E aí? O que tem nessa vivência do significado de mãe que foi falado por alguém? Mas tem outras pessoas que compartilham desse mesmo significado. Onde esse significado, ele conseguiu, em outros contextos, ser aplicável. Mas em outros não. E aí, para esse sujeito, o lugar que ele se vê pertencente, num sentido de família, é com os amigos. A ponto de, inclusive, se afastar, abandonar essa família de origem. Eu vou dizer para essa pessoa que isso não é família. Porque família só é duas pessoas que se amam e têm filhos. Então esse significado sozinho não dá conta de explicar a experiência dessa pessoa, da vida dessa pessoa aqui. No entanto, é um significado. Porque várias outras pessoas também podem ter um sentido que se aproxima desse próprio significado. Ou seja, que o significado e o sentido, nesse caso, coincidiria, nesse outro não. Então, eles são supra-individuais e pertencem ao mundo dos fenômenos objetivamente históricos. Quando eu falo que família é duas pessoas que se amam e têm filhos, esse significado, ele surge na história. Ele não veio do nada. Ele não veio desde o primeiro ancestral humano que surgiu no planeta Terra. E ele não representa a vivência de vários períodos históricos, de várias culturas sobre a noção de família. Essa noção em que família é representado mais entre duas pessoas é muito mais recente do que de fato compreende-se. Se a gente for falar do que era família, do que era representado como família na Idade Feudal, na Idade Média, na Era Feudal na Europa, é totalmente diferente do que a gente vê como família hoje. Incluindo que tipo de significados foram sendo construídos e fortalecidos ao longo da história. A nossa noção de família, o significado de família, um dos significados de família mais presentes na atualidade, remete a partir do momento em que o cristianismo surge. E eu estou falando do cristianismo. Eu não estou falando de quando Jesus nasceu ou da Bíblia, não. Estou falando do período histórico. Ok?
até mesmo para quem é religioso, cristão, quando vai ler na Bíblia, os significados de família tem diferentes significados de família. Tem família formada por um homem e todas as pessoas primas, tendo filhos. Ou seja, incesto. Algo que hoje, em diversas culturas, não é um significado de família mais. Então, esse significado, ele é atrelado, ele está ali amparado no mundo objetivo histórico. Um significado, ele pode ir se modificando, podem construir-se novos significados, significados anteriores podem desaparecer ao longo da história da humanidade. Tudo bem? Enquanto o sentido é o quê? O que é o sentido? Uma representação individual de um significado. A representação individual de significado. Ou seja, o sentido é aquilo que o sujeito vai interpretar, analisar, internalizar dentro desse grande mundo de significados. Então, existe um significado de família, que foi o que eu falei, mas ele não é o único significado. Existem vários outros significados compartilhados atualmente. Dentre todos esses significados de família, o que cada uma de vocês pensa sobre o que é família, pode ter muito de um e pouco de outro, pode ter um pouquinho de vários significados, pode ser algo, inclusive, até mesmo inovador em um período histórico. Por exemplo, acho que trouxe isso quando eu falei sobre o sentido e significado, de que é na nossa geração que a gente vai começar a trabalhar a noção, por exemplo, de mãe e pai de pet, como um lugar de família. De que uma família não representaria apenas famílias intraespécie, ou seja, dentro da mesma espécie, né, dentro de humanos. Que uma família também pode se constituir de humanos e outros animais. Porque vão ter outros elementos que iriam também estar presentes, que se repetem nos outros significados de família. O amor, carinho, afeto, lealdade, respeito, blá blá blá. Ou seja, um sentido de família muito mais pautado nos sentimentos e emoções que ali estão representados, do que de fato nos sujeitos, nos elementos que o compõem. Isso é um significado de família que é recente. No sentido, inclusive, de transformar isso em significados que possam trazer benefícios e construção de leis para isso. Quando eu falei sobre esse caso, na proposição de que alguns políticos estão tentando aí trazer e incluir esse significado de família também, que família também pode ser uma família de interespécie, de humanos e animais, por exemplo. Nessa ideia do cuidado de um pet. E que isso também exige responsabilidades que muitas vezes não são consideradas. Tem pessoas aqui que têm esse sentido de família com animais tão forte que, assim como se fosse um bebê humano, se esse animal adoece, ela não vai estar se sentindo bem. Ou ela vai precisar não estar aqui para acompanhar uma cirurgia. E isso não é reconhecido legalmente. Vocês falarem do trabalho que vocês vão pautar para acompanhar a cirurgia do animal de vocês, isso não vai ser considerado uma ausência. Isso é pauta. Diferente de um filho humano. Mas eu posso dizer para essas pessoas que isso não é família? Não.
Primeiro porque tem um significado compartilhado socialmente, não é só ela no mundo inteiro que pensa dessa forma hoje em dia. Então tem aí um significado que é construído por diferentes sujeitos em diferentes momentos históricos desse momento atual e culturais, que vão dizer a mesma coisa que essa pessoa, que a gente precisa tentar compreender de um ponto de vista psicológico. E, enquanto sentido, isso traz emoções, sentimentos, pensamentos que só ela pode falar sobre, que só ela pode também expressar de que maneira aquilo lá atravessa, qual é o sofrimento que aquilo pode produzir. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de sentidos e significados, porque um sentido meu não vai ser o mesmo sentido de outra pessoa em todas as suas, em todos os seus fatores, em todas as suas ideias. E aí vem vários aqueles, aí, né, do ponto de vista psicológico, separando do ponto de vista do senso comum, muitas vezes a gente vai escutar a história do outro pautada na nossa vida. Né? O julgamento. Quem nunca? Né? Ah, a pessoa está sofrendo porque o cachorro dela morreu. Ah, que besteira. Tem sofrimentos maiores. Para ti. Para ela não. Isso é deslegitimar o sofrimento dela. Ah, tem criança passando fome e ela está lá. Sim. Isso não, uma coisa não anula a outra. Uma coisa não impede que a outra deixe de acontecer. As duas podem acontecer ao mesmo tempo. Eu posso sofrer pelo cachorro que morreu e pela criança passando fome na água. Então a escuta da psicologia é pautada nessa lógica. De que se esse sentido ele é pessoal, ele é único, a gente precisa escutar esse sentido também e compreender a luz desse sujeito e legitimar esse sofrimento quando ele existe. Porque eu posso nunca ter vivido esse sofrimento, mas isso não significa que o outro não é um ator. Eu posso nunca viver, né, espero, desejo aí para todos nós que nenhum de nós passe por uma realidade de uma pessoa em pobreza extrema. Isso não quer dizer que isso não pode acontecer com cada um de nós em algum momento. Né? Países em guerra, isso acontece rapidinho. Não é garantia de que a vida de vocês já está materializada. Se em algum momento aqui acontecer alguma guerra, pode ser que isso tudo mude. E vocês passem pela mesma realidade que outras pessoas passam atualmente. Então, o sofrimento dessa pessoa é dela para a gente conseguir compreender. Mesmo que eu nunca tenha ou vá passar pela mesma situação. Ok? Então, no sentido pessoal, as significações, ou seja, essa rede de significados compartilhados, convertem-se em dados do reflexo psíquico individual, ou seja, todo esse mundo de significados vai passar por interpretações, análises, conceituações, compreensões no nível individual. Dois conceitos diferentes. Emoção tem relação com sentido. Nós estamos falando daquelas necessidades que mobilizam o sujeito tendo uma razão, uma existência para que isso pudesse acontecer. Ou seja, o movimento dessa personalidade e as relações sociais. Como que o sujeito humano pode ter maior capacidades? Gente, prestem atenção. Trabalha para viver na mesma medida em que vive para trabalhar. Nós vamos ver, por exemplo, com idosos, muitas vezes, eu perco a capacidade de altruísmo em algum momento.
Essa é a grande contradição para mim da religião, principalmente do cristianismo. No cristianismo se fala que você deve amar sem esperar algo igual. Mas o que mais se vê é amor pago. Então isso também pode ser um reflexo de uma posição sociopolítica atravessando o sentido e o significado de uma emoção, de um sentimento. Eu amo. Sou capaz de tudo por essa pessoa. Espero que ela me dê tudo que eu estou dando de volta. E aí muitos vão perguntar, isso é amor? Também é. Mas o amor a partir de uma lógica. Uma lógica desse pagamento, muitas vezes. Família. Atrelada ao amor familiar. De alguma maneira, a maioria de nós crescemos ouvindo que o amor familiar, dessa família tradicional, burguesa, mãe e pai, é um amor incondicional. Vai ser alguém que os seus pais não esperam que você seja. Então não é tão incondicional assim. Tem condições. Algo precisa ser dado. Algo precisa ser pago. Esse é o amor. E se eu não pago, eu sofro as consequências. Isso não produz singularidade. Eu estou só repetindo o que o outro quer que eu faça. Então esse também pode ser um amor como algo que vocês desejam para si. Na aula que vem a avaliação parcial. Tá?